cá, meus irmãos. Tu tem que só glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Santo é teu nome, Jesus. Amém, irmão? Eu quero passar para o pastor e agradecer a oportunidade. Ele também pude falar. Jesus fala contigo. O Espírito Santo de Deus fala contigo. Amém, irmão? Agradeça a oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Quando ele estava na igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Rapidamente se coloque de pé em obediência à palavra do Senhor. Aleluia. Fruto de santa ceia do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Já ouvimos aí, aleluia, oração poderosa, oração entoada pelos irmãos e também louvores abençoados. Amém? Livro de Lucas. Eu vou deixar um versículo para a igreja. Logo após nós já vamos estar orando pelo pregador nessa noite, o pastor Alexandre. Vai estar abençoando a minha vida e a tua vida nesta noite. Já estou ali há alguns dias sem ouvir a palavra. E aí conversei com o pastor lá na casa dele. Pastor, tu prega hoje? Né? E aí eu me alimento, glória a Deus. E no próximo sábado eu quero pregar para a igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu também estou com fome, então eu vim na fonte, né? E eu sei que Deus vai usar o pastor. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 46, nesta noite. Glória a Deus. Logo após, queremos orar pelo pastor e o nome do Senhor há de ser glorificado. Também recebi ali, né, o irmão Sandro veio até mim e eu faço ali as minhas desculpas, irmão Adão. Ele pediu ali, né, pediu para falar com ele a respeito de um testemunho. E nós vamos deixar o escudo de Santa Ceia nessa direção. No próximo quarto, o irmão tem ali a oportunidade de testemunhar para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí nós vamos ganhando tempo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Bom, nós ficamos assim. No escudo de Santa Ceia, nós deixamos ali as oportunidades de testemunho no culto de quarta e no culto de sábado, no culto da família, no culto de Santa Ceia, no meio do tempo. Amém? Glória a Jesus. Versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou junto a si e lhe disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é o que é grande. Amém? Glória a Deus, que palavra, né? Amém? Direção foi dada ali quando o irmão Angelino leu a palavra do Senhor. Se tu foi chamado para orar, tu ora. Se tu foi chamado para limpar a igreja, limpa a igreja. Se tu foi chamado para alcançar uma água aí na igreja, glorifique o nome do Senhor, porque outrora nós não era digno nem de abrir a boca para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Chegou o tempo a qual o Senhor vai separar, aleluia, a igreja dessa forma. Aquele, aleluia, que fizer as pequenas coisas com excelência, é esses que Deus vai levantar para o nome deles ser glorificado. Aleluia! Deus, ele não está no luxo, ele não está nas grandes coisas, ele está nas pequenas coisas. E ele usou ali aquela criança para exemplificar. Olha só essa criança, ela é inocente, ela é pequena, talvez tu olha para ela, não dá nada para ela, mas eu me importo com as coisas pequenas, e no tempo certo eu as exalto. Amém? Aplauda o Senhor então nessa noite, pois ele é digno de ser adorado e merecido.
ao tempo que o Senhor nos chamou para fazer as coisas certas. Amém? Recebemos o nosso pastor com alegria nessa noite. Estás aqui, pastor. Quem quer ser abençoado pela palavra de Deus nessa noite? Então, que abençoe o nome de Deus para ele te abençoar nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai. No nome de Deus, Jesus, Senhor. Eis aí o teu vaso, Deus. Venho te adorar, te louvar, te agradecer. E nós queremos sair daqui alimentado. Queremos sair daqui cheio da tua graça, cheio do teu poder, da tua autoridade, Senhor. Usa ele com poder e autoridade. E daquilo no mundo espiritual, Pai, que tenta ser adotado nessa obra, nessa noite. Amarra os demônios agora, Senhor. Agora, Senhor, expulsa os demônios, Pai. Não permita, Senhor, que o mal, Senhor, venha sobressair no meio da tua igreja, mas que o teu nome venha ser glorificado. Senhor, usa o teu vaso, que ele desapareça e que o Senhor cresça na vida dele, Senhor, e que a tua palavra vá e faça o resultado da tua está sendo mandada em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero apresentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para mim é um motivo de alegria estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Segunda Santa Ceia, né? Desse lugar. Glória a Deus. Primeiro o pastor pregou e agora a oportunidade nos é concedida de estar ministrando. Amém. Para mim é um motivo de alegria, irmão. Poder aqui vir essa noite falar as coisas espirituais, as coisas de Deus. E olhando nessa noite para tudo que acontece na nossa vida, como a gente é feliz. Eu olhando para minha esposa ali sentada, adorando a Deus, como Deus é bom para mim, me deu essa mulher linda para estar me acompanhando, essa princesa. Eu sou grato a Deus por essa mulher do meu lado, amém? Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus ele é tremendo, irmão. Eu quero dar essa noite uma palavra. Êxodo capítulo 12. Glória a Deus. 25. Quando você procura aqui, Êxodo capítulo 25. Glória a Deus. Servo do Senhor passou aqui, pastor, e deu Samuel ali 17. Glória a Deus. E falou que Davi meteu a mão numa fonte e pegou uma pedra e lançou contra o filisteu. E nessa noite, com todo o respeito, pastor, que eu tenho por cada irmão que está aqui, se você meteu a mão numa fonte, hoje que tipo de instrumento tem? Deus! Que tipo de arma tem? O que você está carregando nessa noite no alforje? É palavra? Glória a Deus. É palavra de Deus? Usa isso. É palavra terrena? É palavra de maldição? Que tipo de arma você vai lutar contra o gigante nessa noite que está te aprontando? Porque a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. É oração, é jejum, consagração, leitura da palavra. Então, no mínimo, eu quero que você entenda que nessa noite você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter intimidade para colocar a mão na fonte. Satanás, tu é contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. É a palavra, irmão. Só de palavra, não pode. Aleluia. E o servo do Senhor passou aqui também em Jeremias 9, pastor. Deus maravilhoso. E no versículo ali, mais adiante do que ele leu, diz que o Senhor trará vingança sobre todos os incircuncisos, não incircuncisos, o Senhor vingar. A justiça do Senhor está prestes a acontecer na terra. Glória a Deus. Nessa noite você tem a oportunidade de te esconder. Amém, Jesus. No sangue. Glória. Na sombra do Onipotente. Deus maravilhoso. Tem a oportunidade de ser debaixo das asas dele guardado. Glória a Deus. Aí você pode dizer: 1000 vão cair do meu lado, 1000 à minha direita, 1000 à esquerda, mas eu não serei. Amém, Jesus. Hoje é o culto de Santa Ceia, irmão. É o culto de crente. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Êxodo, capítulo 12,
perguntarem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou das nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, irmão, que deixar ela aberta, pode deixar para você acompanhar. Santo Deus. Pastor, fazendo menção essa noite, os irmãos podem tomar assento, irmão, mas glorificando, exaltando aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou tudo que existe nessa noite. Eu quero aqui também, mais uma vez, trazer menção dos louvores que foi entoado pela vida das irmãs. Se eu não ouvir a voz do Senhor, Glória a Deus. a Bíblia vai dizer que o vento ele ouve a voz do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que os pássaros ouvem a voz do Senhor. Porque obedeceram quando Deus mandou que fosse sustentar Elias na caverna. Deus da glória. As ondas ouvem a voz do Senhor. Verdade. Glória a Deus. O vento obedece. Amém, Jesus. E o ser humano, o homem a qual Deus criou, a sua imagem e semelhança, é tão difícil de ouvir a voz de Deus. Deus da Verdade, Senhor. Vai O homem falando é aí, tão Senhor. ingrato, irmão. Usa o teu vaso aí, Senhor. Eu quero que você, por uma oração de milésimo segundo, busque na tua memória, irmão Marcos, os obreiros em questão, qual foi a vez que o Senhor te abandonou? Deus da glória. Qual foi a vez que o Senhor te desamparou? Qual foi a vez que o Senhor não atendeu a tua oração? Glória a Deus. Busque, busque. Busque na tua memória qual foi a tua Os galinhos são oração. Deus da glória. Nenhuma. Glória a Deus. Nenhuma. O Senhor nunca nos abandona. Amém, Jesus. O Senhor não deixa desamparado. Glória a Deus. Mas todas as vezes que eu não quis ouvir a voz do Senhor, todas as vezes que eu não quis obedecer a voz do Senhor, aí eu entrei pelo caminho errado, aí eu andei fazendo aquilo que não agradava porque eu não quis ouvir a voz do Senhor. Agora eu quero que você entenda e compreenda que nós estamos aqui nessa noite fazendo menção do culto, Glória a Deus. a qual o Senhor mandou que fosse lembrado em todas as gerações. Eu estava sentado ali, Glória a Deus. conjecturando comigo, pensando, o culto de Santa Ceia, ele é da igreja do Senhor. Verdade. Você não vai ver isso aqui acontecendo em nenhum outro lugar do planeta. Deus da É glória. somente a igreja de Cristo, ela tem a permissão para fazer o culto de Santa Ceia. Deus da glória. E é mais interessante que somente aqueles que foram lavados, remidos no sangue, podem participar. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Não é eu chegar aqui, eu quero participar, eu quero comer, não. A Bíblia vai dizer que o povo estava escravizado, pastor. Para 200 anos o povo estava aprisionado e agora o povo vai sair do Egito para o deserto, para se livre, se libertar. Deus E Deus manda que ele pegue um cordeiro e traga. E o Senhor ele não aceita carne crua. Deus da glória. Fala para o teu irmão essa noite, diga para ele, o Senhor não aceita carne crua. O Senhor não aceita a carne crua. Tinha que ser queimada, tinha que ser assada. Não é de qualquer jeito, irmão. Santo Deus. Não, o culto é para Deus, é para Deus, é para ele, que tem que ser do jeito dele. Isso é verdade. A carne tinha que ser assada. Interessante que o sangue também tinha que ser colocado nos umbrais das portas. Glória. Se o anjo da morte não virisse, Aleluia. e eu que passasse o anjo da morte e visse aquela marca e não entrava. É assim hoje em dia, pastor. Nós já estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Estamos debaixo do sacrifício. Nós estamos, nessa noite, nós estamos aqui para adorar, para se lembrar daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu, Alexandre, estava caminhando
Deus. Você se lembra de onde Deus tirou você? Você se lembra de onde Deus arrancou você? E hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E viemos para uma festa, para um banquete espiritual. E chegamos na igreja, muitas das vezes não queremos dar um glória, dar uma aleluia. Mas quando nós andávamos embriagados, Vai falando aí, Jesus! Usa teu braço aí, eu fui lavado, remido, eu chego na igreja, eu abro minha boca para adorar. Eu não sou mais cheio, eu e você somos peregrinos de forasteiro. Amém! Eu sou peregrino de forasteiro, eu não sou dessa terra. Glória a Deus. Eu não quero comer o que a terra está me oferecendo, mas eu quero me alimentar daquilo que vem do céu. É coisa linda. Obrigado. E acontecerá que quando entrarmos na terra que o Senhor nos dará como pedido, guardarei este culto. Glória a Deus. Pastor, é perpétua para a vida toda. Deus! Até hoje a igreja está fazendo o que o Senhor ordenou. Amém, Jesus! O próprio Deus falou para Moisés. Obrigado, Jesus. E acontece que eles trouxeram o cordeiro. Não era qualquer cordeiro, pastor. Deus a Não podia ser manco, não podia ser coxo, não podia ter defeito. Glória a Jesus. Nós estamos aqui hoje porque o sacrifício foi realizado. Aleluia. Jesus, ele pagou o preço. Jesus, ele veio, cumpriu, aonde eu não conseguia mais. Mas ele veio para fazer, irmão, ele veio para continuar a obra. E ele veio para libertar quem que estava cativo. Glória a Ele Jesus. veio para dar vida àquele que era moribundo, assim como Lázaro, falando por 2 vezes nessa noite. Santo Deus. O irmão pastor aqui falou, Deus! Glória a Deus. Lázaro estava morto, Santo é teu nome, Jesus! mas ele ouviu a voz de Deus. Glória a Deus! Lázaro sai para fora, peraí, ele está morto. Aleluia. Verdade! Ele está morto. Mas quando o Senhor fala, Glória a Jesus. ei, até o morto obedece. Amém, Jesus. Eu já profetizo nessa noite, se tiver alguém morto hoje, mas se ouvir a voz de Deus, o amor de Deus na sua vida. Ei, Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. Lázaro não era diácono, presbítero, pastor, missionário, Glória. mas ele era amigo. Santo a Deus. Amigo Aleluia. é melhor que cargo. Verdade, Jesus. Olha pro teu irmão que Lázaro era amigo. Lázaro era amigo. Lázaro era amigo, meu irmão. Amém, Senhor! O meu irmão, ele recebeu um amigo em casa. Amém, Jesus. É qualquer um que você leva para comer na tua mesa. Verdade! É qualquer um que você leva para dentro da tua casa. Deus! Deus, Por que tem que ser qualquer um para comer agora, para chegar na casa do Senhor? Tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade para ser verdadeiro com Ele. Oh, glória! Eu amo quando eu recebo pastor na minha casa. Santo Que Deus. o negócio é chegar, ele chega lá, o pastor, vou fazer um chimarrão, fazer uma pipoca. Glória a Deus. Porque é amigo, irmão. Antes de ser meu pastor, ele é meu amigo. Glória a Deus. Como é bom a gente ter amigo. E eu posso sentar e conversar com ele, abrir meu coração. Isso é intimidade, irmão. Oh, aleluia. Como é bom você receber alguém na tua casa. Agora que imagina Deus nos recebendo aqui hoje. Olha quem era, olha quem eu era. Verdade, Senhor! Olha quem você era. Oh, Senhor Deus! Quer que eu fale a verdade? Glória. Nós éramos inimigos de Deus. Verdade, Jesus. Nós éramos inimigos da cruz. Nós andávamos ao contrário. Mas através do sacrifício, Deus de amor. através do sacrifício, nós passamos a ser Oh, amigos. glória. Quantas pessoas queriam estar aqui e poder participar desse banquete, mas não podem? Glória a Deus. Usa teu vaso Porque aí, Senhor! são desqualificadas para isso. Deus da glória. Mas agora, quando a pessoa chega aqui, pastor, eu quero participar. Pastor, eu quero sentar na mesa. Glória a Deus. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que tu precisa fazer é te arrepender. Verdade, Jesus. Primeira coisa é
Deus da Aí tá vendo, glória. você olha aqui, mas pastor, isso é só um copo, não são cálice de vinho, Santo Deus. isso é só um pão. Porque você está olhando com os olhos terrenos. Verdade. Você está olhando com os olhos Usa o teu carnais. caso aí, Senhor. Mas se você abrir essa noite com os olhos espirituais, você está vendo que o sacrifício. Glória a Deus. Sacrifício. Amém, Esse sangue Jesus. vertido na cruz do Calvário. Deus maravilhoso. Foi falado aqui pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia. O corpo do Senhor foi moído, irmão. Glória a Deus. Por mim e por você. Será que isso não vale glória a Deus? Será que isso não vale aleluia? Glória ao nome do Senhor. Imagina agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos, Pai. Você daria um filho seu para morrer na cruz pelo chupador, pelo bandido? Glória a Deus. Você daria? Não. Mas o Senhor ele deu. Verdade. O Senhor não pensou duas vezes. O Senhor deu um único filho para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida Eterna. Oh, glória. Amém, Jesus. vai continuar no céu, irmão. Oh, Deus. Nós vamos sentar naquela grande banquete, naquela grande mesa. Amém. E aí nós já todos os santos já vão ser servidos pelo Senhor. Quem sabe nessa noite nós olhamos com nossos olhos terrenos e falamos, mas essa igreja podia estar cheia. Deus da glória. Jesus. Essa igreja poderia ter mais gente. Deus da glória. Só que a gente está no meio de uma batalha espiritual. As pessoas não conseguem mais sair de casa, as pessoas não conseguem mais. Jesus. Estão amarradas, pastor. Deus da glória. Tem gigantes levantando contra a família, foi pregado ontem. Verdade, Senhor. Quantos obreiros podiam estar aqui hoje com nós não conseguem? É uma luta espiritual, porque aqui nós temos palavra, Vai falando aí, aqui nós Senhor. temos oração, Usa o teu caso aí, Senhor. aqui tem que ter hora de essência. Deus da Deus. Aqui não é de qualquer jeito, aqui não é a casa da mãe Joana, Verdade, Jesus. aqui é a igreja de Cristo. Oh, glória. E para fazer a obra, como o irmão falou, a gente tem que ter uma hora de essência. Amém, Jesus. Não, mas a igreja hoje assim na fora também tem que andar. Se você faz aqui lá na tua casa, também tem que fazer. Deus da glória. Porque nós estamos representando Cristo. Lá no trabalho, mais ainda. Lá no trabalho, a gente tem que dobrar mais ainda. Glória. Porque as pessoas estão nos observando. Verdade, Jesus. As pessoas estão olhando para nós todos os dias. Vamos ver se ele é crente mesmo. Verdade. Vai lá, igreja, me dá glória a Deus. Vai lá no ministério, vai lá na empresa. Deus da Dá um glória. testemunho, irmão. E nós temos que andar vigilante. Glória a Deus. Nós temos que andar todos os dias fugindo da aparência do mal. Aleluia. Interessante que no louvor que a irmã louvava ali, se eu não ouvir a tua voz, quanto mais você se afasta de uma queda d'água, você não escuta. Mas quando eu já preguei sobre isso aqui, mas quando você se aproxima da queda de água, mais forte fica o barulho. Glória a Deus. E a queda d'água, ela come todas as outras vozes. Você não escuta mais nada a não ser a queda d'água. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que quanto mais próximo eu e você estiver de Deus, quanto mais próximo que eu e você, quanto mais próximo que eu e você, eu vou repetir a frase que Deus dele, quanto mais próximo eu e você estiver, mais Maravilhoso. eu quero ouvir o pastor, eu chego perto dele. Glória a Deus. Sou Betinho, eu vou ouvir. Aleluia. Mas quando eu estou afastado, como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não se aproxima dele? Verdade. Como é que você vai ouvir a voz dele se você não quer se aproximar? Se você não quer ter intimidade com ele? Deus da glória. Você se aproxima de tantas coisas, de tantas pessoas, mas não se aproxima daquele que pode mudar a história, daquele que pode tirar a vida eterna, daquele que pode tirar a tua vida numa nação de pecado. Glória a Deus. É necessário nós nos aproximar de Deus. Mas, pastor, como é que eu me aproximo de Deus? Deus santo. Só tem uma maneira de nós se aproximar de Oh, Deus. glória. Amém, Jesus. Fazer a leitura. A leitura da Bíblia aqui está tudo perfeito, ela não muda nunca. Glória a Deus. Deus O que era no antigo agora é no novo. Amém, Jesus. Está tudo aqui, pastor. Eu não tenho intimidade com Deus se não for através da palavra. Deus. E se eu estou na palavra, eu tenho que andar amando meu irmão, amando minha irmã, Deus da glória. Glória a Deus. abraçando.
ombreando. Tem pessoas que não conseguem ficar de pé. Ela precisa do ombro. Levanta aí, irmão, por todo respeito. Tem pessoas que não conseguem, então ela precisa aqui, ó. Vem comigo, irmão. Eu te ajudo. O Senhor está dizendo para mim nessa noite: vamos ombrear. Vamos estender a mão. E se ele não quiser, se não quiser, vai ter que Deus. Se ele não quiser, vai ter que Deus. A tua parte tu fez. Nós não podemos obrigar ninguém a estar com a gente. É verdade ou não é? A Bíblia diz que o vereador junto só quer concordância deles. Ei, mas se você quer, vem comigo. Ei, se você quer, se você quer, eu te ajudo, vem. Vamos para oração, vamos de ajuda. Deu aí, pastor. Pode marcar, vamos buscar. Mas agora eu não posso te obrigar, irmão. Eu não posso te obrigar a ouvir a voz de Deus se você não quer ouvir. Eu não posso te obrigar a chegar perto da cachoeira se você não quer se molhar. Porque eu me chego descendo. Porque quanto mais eu me aproximo da queda da água, eu vou me molhar. Se você não quer se molhar, não se aproxima da queda da água. Mas se você quer enxergar, se você quer se embriagar, se você quer ser cheio da presença, vem para perto dele nessa noite. Vem participar da ceia. Pastor, eu errei. Pede perdão. Amém. Quem não pegou aqui, irmão? Verdade, Senhor. Quem não pegou? Nós estamos aqui por os pecadores e nos arrependemos. Amanhã vou pegar, com certeza, irmão. E vou me arrepender, eu vou pedir, me perdoa, Senhor. Só não fica, irmão, sem participar. Só não fica. Não deixa o inimigo falar na tua mente dizer que você não é digno de participar da Santa Ceia. Nós somos dignos através do sangue, do sacrifício. Estamos aqui hoje para se alimentar, irmão. Só sai com fome se você quiser, amém? E aí eu entrego essa mensagem, não quero se agora. Nós vamos participar do alto. Estou entregando aqui o microfone para quem é de direito, amém, pastor? Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Glória a Deus. Nós vamos alimentar essa noite a nossa alma. Isso aqui não é para carne. Isso aqui não é para carne, pastor. Isso aqui é para a alma. Você vai caminhar mais 30 dias até outra Santa Ceia. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai chegar em casa colocando a mão, já querendo orar, expulsar demônios, fazer tudo. Eu creio, nossa alma vai ser hoje alimentada. Coloca a mão no teu coração nessa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Que a partir de hoje, neste momento, nós venhamos a nos aproximar da terra da água. Nós vamos a ficar mais perto de ti para ouvir a tua voz. Se existe hoje, Senhor, algo neutralizando e impedindo de nós não ouvir a tua voz, Senhor, cai por terra, Senhor. E a partir desse momento, a palavra ela vem enraizar em nosso coração. O Espírito Santo gera dentro de nós um desejo, Senhor, extraordinário. Um desejo de nós nos aprofundarmos na leitura bíblica, Senhor. E não é com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Senhor, nos fortalece, Senhor. Queremos sair daqui com uma arma, Senhor, espiritual contra os demônios, principados e potestades. Tudo que está tentando nos tirar da tua presença, nossos filhos, nossa família. Pessoas que nós amamos, Senhor. Pai, que nós temos exemplo na nossa casa. Que nós venhamos andar em concordância, Senhor, com a tua palavra todos os dias, Senhor. Pai, nos desperta, Senhor, para sermos ferramenta, instrumento. Se hoje, Senhor, alguém se encontra cansado aqui, Senhor, dá uma descedação do céu nele. Dá uma injeção de ânimo, Senhor, fortalece. Meu Deus querido, para que ele possa ser um instrumento, uma ferramenta do céu, usado com as mãos, Senhor. Pai, nós viemos essa noite a pedir perdão pelos pecados, a qual são muitos, Senhor. Lava-nos com teu precioso sangue nessa noite. Purifica-nos, Senhor. Purifica nossos lábios para verbalizar a tua palavra, nossos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor. Nós e muitas águas, nossos olhos para ver a tua face, meu Deus, nosso nariz, Senhor, para sentir o perfume da rosa de Sarão. Que nós vamos a caminhar, Senhor, por caminhos aplainados, por caminhos a qual o Senhor tem tirado todas as pedras, para que nós não venhamos a tropeçar e cair. Eu te peço nessa noite, envia anjos para caminhar conosco. Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se
ao redor dos teus, livre e o guarda. Senhor, fica conosco, Senhor. Abençoa a casa do pastor, abençoa a sua vida, abençoa os obreiros que a questão quiseram, que deixaram o conforto da sua casa, que deixaram o seu lar, Senhor, deixaram os seus filhos, o seu esposo, Senhor, e vieram aqui hoje, Senhor, para participar desse banquete. Estende as tuas mãos, Senhor. Pai, cai por terra toda oferenda, todo mal, tudo que foi marcado, tudo que está sendo enviado, Senhor. Eu também nós oramos pela irmã Cauane, que não pode estar conosco. Visita ela neste momento, Senhor. Nós não sabemos o que ela está passando, mas, Senhor, todos os espíritos, Senhor, que estão designados para destruir a sua vida, Senhor, cai por terra hoje. Nós pedimos, Senhor, fala ainda, Senhor, na madrugada conosco. Nos desperta, Senhor, para viver o melhor dessa terra. Nos desperta para sermos aí obreiros, Senhor, cristão autêntico, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém? Amém e amém. Aplauda o Senhor, amém? Maravilhoso é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Palavra do meu coração e do coração palavra do céu nessa noite. Amém? Vou pedir para o irmão Sandro e o irmão Angelino vão passar no banheiro.